a nova sede da Choupana. A Rainha das Batidas agora está em um novo espaço, mais amplo e moderno para atender ainda melhor você e sua família. Rua Força Pública, número 345, no centro de Guarulhos. Choupana, a Rainha das Batidas. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. Depois também subimos para o Canal 12 e para todas as redes sociais. Aliás, curta a nossa página tribuna.robertosamuel e nos ajude a compartilhar esse espaço tremendamente democrático, sempre falando sobre todas as situações. Também estamos sendo retransmitidos pelo jornal Guarulhos Hoje, olha só que bacana, são mais de 175 mil curtidas. Agora, Lucas, se você quiser ver alguma entrevista um pouco mais antiga, você procure no nosso canal do YouTube, Tribuna Livre 1, essa daí, ó. Tribuna Livre 1, você vai encontrar entrevistas desde 2010, uma série de entrevistas muito bacanas. Para você ter uma ideia, você vai encontrar entrevistas desde, por exemplo, a primeira entrevista do prefeito Guti. São várias entrevistas, pode até comparar, um negócio muito bacana. Bom, e nós estamos aqui para falar de Guarulhos, e você quer saber de Guarulhos, é só você clicar www.guarulhosweb.com.br, o site mais acessado da cidade de Guarulhos. Dá uma olhada e você já vai ver, já na primeira página, as entrevistas, e essa, no caso aí, é uma matéria feita pela TBL, direto da redação pelo nosso jornalista Jonathan Silva. Isso mesmo. Um pouquinho mais do lado direito você vai ver uma outra plataforma, essa daí, uma transmissão ao vivo, mais uma transmissão ao vivo que é feita por essa plataforma Guarulhos Web. Quero também lembrar que a ACE Guarulhos está pronta para melhorar a sua vida, a vida do seu negócio, www.aceguarulhos.com.br. Vá conversar com o presidente William Panek, tenho certeza que você vai ficar surpreso com os produtos que eles têm lá, certificado digital, clube de descontos, olha, uma gama de produtos que valorizam e empoderam todos os comerciantes e empresários da cidade de Guarulhos. Olha, nós temos que também falar da Guarupaz, isso, Guarupaz, aí ó, mais um sinal de compromisso com o seu conforto, Wi-Fi grátis nos ônibus. Nosso amigo Márcio Pacheco está lá para tentar cada vez mais melhorar a sua vida. Para mais informações, 0800 559 499, 0800 559 499. Mais um sinal de compromisso com o seu conforto, Guarupaz. Muito bem. Temos ainda a MXT Shop, né? A MXT Shop aí, você pode comprar na loja física, Rua Luiz Gama 241, ou então diretamente no site www.mxtshop.com.br. Temos aniversariantes hoje, Lucas. Vamos ver quem está fazendo anos hoje. Confira agora os aniversariantes desta quarta-feira, dia 28 de junho. Cantamos parabéns para Antônio Perondi, Cristiane Santos, Lilian Martins, Ricardo Hanson Sayeg, Sandra Maria e o nosso amigo Tiago Ortaete. Parabéns a todos e um ótimo aniversário. Parabéns para o Tiago Ortaete, tá vestido a caráter, né? Um tremendo caipira aqui na cidade de Guarulhos, Ortaete. Um abraço para ele. Também quero mandar um abraço para o Leandro Barbancho, ele que é da Prever.
plano funeral. Olha, tem um trabalho muito bacana e a gente às vezes até fica brincando, né? Mas na hora do aperto, meu amigo, é sempre bom você estar coberto. E hoje nós temos o prazer de receber, quem disse que é tribuna não é livre? Estamos trazendo aqui de novo, o Zinho Manassés vai falar, mas de novo, o nosso amigo Will Brito. Olá, Will, Olá. Seja bem-vindo. Tudo bem? Eu quero agradecer mais uma vez aqui o programa do Roberto Samuel, Tribuna Livre, TBL Comunicação, por mais uma vez aí estar contando conosco aqui para discutir hoje um pouco sobre as questões LGBTs da cidade. Exatamente, do lado dele está o pastor Levi Rocha. Boa noite, pastor. Boa noite. Apóstolo, né? Apóstolo, eu confundo um pouco. Tudo bom, apóstolo? Tudo bem, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, minha primeira vez aqui no programa. E quero contribuir um pouquinho com esse dia tão especial que faz parte do nosso público LGBT. E a nossa questão religiosa também não poderia ficar de fora. É muito interessante, nós estamos aí nesse mês, muita discussão, tem parada gay, tem o Dia Internacional do Orgulho LGBT, GLBT. LGBT, minha filha está corrigindo aqui, porque é tantos nomes. Eu me lembro que eu estava falando até com o Will, que a primeira sigla era GLS, tinha até um carro, né, o Passat GLS, o Will me lembrou que tinha o Gol também GLS, e depois isso foi ampliando, outros grupos se sentiram excluídos e aí foi aumentando e tal. Eu gostaria até que o Will contasse essa história para nós, do jeito que você me contou ali fora. Começou com GLS, não foi isso? GLS. Por que houve essa mudança, Will? Na realidade, as lésbicas se sentiram menosprezadas e falaram, poxa, mas sempre o G na frente, né? Aí de GLS virou LGBT, depois LGBT, aí hoje na realidade é LGBTI, porque tem os intergêneros também agora, né? Então é um pouco aí confuso, mas hoje é LGBTI. LGBTI. Meu, daqui a pouco tá o alfabeto todo. Nome de Dom Pedro, né? Nome de Dom Pedro, cara. É um negócio realmente muito complicado, mas é um assunto extremamente sério que a gente tenta sempre levar de uma forma mais tranquila, porque esse mundo é muito cheio de preconceito. E um dos grandes preconceitos é o preconceito religioso. A religião que deveria, na verdade, arrumar um pouco de conforto, acaba se tornando uma forma de opressão. E o apóstolo Levi, ele vem falar das igrejas inclusivas cristãs. Todo mundo sabe que a maioria dos pastores, né, eles condenam o homossexualismo e qualquer coisa que não seja homem e mulher. Eu gostaria que o pastor, o apóstolo, me falasse sobre isso. Como é que a igreja, a maioria dos pastores diz que ser gay, ser lésbica não é seguir a Deus, e de repente aparecem igrejas que contestam isso. Eu gostaria que o senhor começasse a nossa conversa por aí, pastor, apóstolo. Bom, o que acontece? Eu não sou inventor da igreja inclusiva, ela já existe desde 1968 nos Estados Unidos. Hoje lá já são mais de 2.000 igrejas inclusivas diferentes, segundo consta as pesquisas. Esse movimento ele já existe no Brasil há 15 anos, aproximadamente. Já temos mais de 30 igrejas inclusivas diferentes no Brasil. E por que acaba existindo a igreja inclusiva? Porque muitos evangélicos que se assumiram como homossexuais, na expressão mais popular, saíram do armário, muitas vezes foram excluídos do hall de membros de suas igrejas e eles acabavam por frequentar outras religiões por não ter um lugar que eles se sentissem realmente acolhidos e também que preservassem a sua fé cristã, né? Muitos com raízes cristãs muito forte. E daí foi surgindo, né, esse movimento das igrejas inclusivas, onde foi feita uma releitura dos textos originais hebraico e grego, pelos quais a Bíblia foi escrita no Velho Testamento e Novo Testamento, e nós descobrimos que, na verdade, o homoafetivo ele não existe por uma opção, ele existe por uma permissão de Deus. E o amor de Deus ele é incondicional. Nós descobrimos que a palavra homossexual ela não existe na Bíblia, nos textos bíblicos, ela foi criada em 1869. Né? E quando a gente observa os 6 textos que são usados para condenar o gay, o homoafetivo, na verdade se condena a conduta, o que ele faz com a sua orientação sexual, e não o fato de ele ser gay em si.
E isso foi levando todo um aparato estudioso da teologia, a gente chama de teologia inclusiva, e a gente descobriu que, na verdade, o amor de Deus ele é para todos e inclui a todos. E a igreja inclusiva, por que a gente não diz igreja gay? Porque existem muitos héteros que também congregam conosco. São pais, são amigos, são primos, são pessoas que se sentem bem em congregar conosco, que é uma igreja como qualquer outra, tem toda a estrutura religiosa de uma igreja como qualquer outra. Qual é a diferença, então? Bom, a diferença é que o que acontece, é muito triste para o gay ele estar numa igreja tradicional. Qualquer gay pode frequentar qualquer igreja, mas quando ele está ali e as pessoas descobrem, ele se assume como gay, notoriamente ele vai ser afastado de suas funções eclesiásticas, porque existe uma visão tradicional que crê que, na verdade, Deus condena. Então, para cria-se um desconforto e a pessoa ela não consegue gerenciar isso. E muitos acabam saindo, né, das suas igrejas. A igreja, inclusive, ela tem esse trabalho de resgatar essa pessoa, resgatar a sua fé, e é um trabalho que a pessoa ela se sinta bem com ela mesma e com Deus, né? E ela consiga também exercer o seu chamado, não só frequentar os cultos. Em qualquer igreja ela pode frequentar, mas na igreja inclusive ela pode, além de frequentar, exercer o seu chamado, o seu dom, a sua vocação, o seu ministério. O senhor é gay? Sim. O Wilson é gay. Isso eu já sei já há algum tempo. As suas ovelhas sabem que o senhor é gay? O senhor fala isso no púlpito? Sim, no caso, por ser uma igreja inclusiva, nós temos héteros, temos também pastores héteros que congregam conosco, mas o que acontece? A ênfase nossa é a inclusão. Então a pessoa, ela chega na igreja e nós somos muito claros. É lógico que se você for lá e ver a igreja, você não vai sentir diferença de qualquer outra igreja evangélica. Tem oração, palavra, tem os ministérios. A liturgia é a mesma? A liturgia é a mesma. Assim, não é um lugar... Muita gente pensa que vai chegar lá, vai encontrar um show de drag, vai encontrar lá também não, né? Consolo pendurado no teto, mas não é isso, é um trabalho sério, é um trabalho respaldado pela Bíblia, é a mesma Bíblia, é o mesmo Deus, é o mesmo céu. E as pessoas, elas chegam, elas se sentem acolhidas de fato, né? Muitos pais que chegam com conflitos, nossa, apóstolo, onde eu errei? Onde foi que eu pequei na criação do meu filho? Ou será que foi uma praga que jogaram em mim? Ou Deus está com raiva de mim, está me castigando? E nós desconstruímos isso pela palavra, dizendo, não, você não errou, o seu filho é um projeto de Deus, e basta apenas você saber lidar com essa realidade, você vai ser feliz e vocês vão ter uma família restaurada. E várias famílias têm sido restauradas através dessa administração de amor, né? Porque o amor de Deus, ele nos inclui. Belas palavras, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Agradecer o pessoal que está nos acompanhando. Nós estamos com um probleminha aqui de internet, Sérgio, aqui interno. Está caindo direto. Bom, mas nós vamos pedir para o pessoal nos acompanhar e ajudar a compartilhar. O Marcelo Santos nos acompanhando. Boa noite, Roberto. Abração a todos. O nosso amigo Micael Hugo de Pinto está dando boa noite para nós. A Nonata também assistindo aqui. Tem muita gente. O André Siqueira, boa noite, Roberto, Sérgio e aos convidados. Estou acompanhando vocês daqui de Vinhedo, São Paulo, tomando um vinho muito bom. Ô André, eu acho isso não é muito justo, não. Você falar que está em Vinhedo tomando vinho e não trazer nenhuma taça. Então, quando você voltar para Guarulhos, você está intimado a trazer uma garrafa de vinho aqui para nós. Só de castigo. São Martim. Olha, meu Deus do céu. A Regina também nos acompanhando, dando boa noite para os convidados. Boa noite. NK Reis. Roberto, um beijo, manda beijo para minhas sobrinhas Rafaela e Raquel. Um beijo para Rafaela e Raquel. Aliás, a Neca também, ela tem uma companheira. Eu sempre esqueço o nome da sua companheira, Neca. Que coisa, né? Eu acho que é a idade, Vanessa, eu acabo esquecendo. Uma pessoa fantástica, a Vanessa. A Sueli Jardim dando boa noite e está dizendo que a transmissão está falhando. Se estiver falhando a transmissão, vai pela a página Guarulhos Hoje, que também nós estamos fazendo uma transmissão por lá, tá bom, gente? Todo mundo acompanhando. O Will, de um tempo para cá, a gente, apesar de todos o preconceito, a gente vê que está evoluindo a questão do respeito a gays, lésbicas. Inclusive, os próprios gays têm mudado a postura no sentido de
de viver naturalmente, porque existe uns gays que, eu acho que para se afirmar, eles acabam sendo exagerados, até em gestos e tal. Mas parece que de um tempo para cá, a coisa vem mudando, parece que está sendo de uma forma mais tranquila. Estou certo ou estou errado, estou exagerado? O que ocorre é que o movimento LGBT, como o movimento negro, o movimento de mulheres, muitas vezes acaba se desvinculando. Eu acho que alguém aqui está com o celular ligado. Eu vou pedir para ver o Wilson ou o pastor Levi. O meu também. Mas vamos desligar, parece que está dando uma pequena diferença aqui nos nossos microfones. Depois aí vai ficar ruim. Então eu vou pedir para os dois desligarem, por favor. Por favor, continue, Wilson. O movimento LGBT, o movimento de mulheres, o movimento negro, hoje em dia são movimentos que acabam sendo taxados como movimentos não unidos, né? E o movimento LGBT não é diferente. Só que os LGBTs, eles têm tomado mais pé, não só eles, como a sociedade, né? Numa outra entrevista que eu tive aqui, eu comentei muito isso, que no cenário político atual, muito se debate nessa questão. E a sociedade tem tomado mais pé. Hoje a gente tem igrejas que são inclusivas. Inicialmente a gente tinha as religiões de matriz africana com um peso maior, né, nesse acolhimento. E a gente hoje tem as igrejas inclusivas, como eu já tive aqui, repito novamente, que é uma coisa que eu vou guardar e guardo sempre para mim. Aquela postura que o Papa teve de pronunciar o acolhimento ao homossexual, seja ele mulher ou homem ou transsex, para dentro da igreja com o objetivo de tratar da salvação e não do julgamento, né? Deus, quando esteve por aqui, há muitos anos atrás, ele não julgou ninguém. Ele cumpriu um papel, foi crucificado, inclusive, pelo papel que cumpriu, mas Deus mostrou quem realmente quem ele foi naquele período. Então, realmente há um pouco dessa, digamos, como eu posso falar, dessa distorção. As pessoas às vezes acham que é uma coisa, é outra, mas eu acho que o movimento LGBT ele tem alavancado muito. É carente de lideranças. Existem, infelizmente, poucas lideranças do movimento LGBT na cidade, mas, com exceção a essa carência, eu acho que o homossexual ele tem conseguido avançar, eu acho, né, nessas pautas do dia, seja questão religiosa, seja questão sentimental, seja questão do mercado de trabalho também, que, infelizmente, hoje, quando você é homossexual, você é cabeleireiro, você é manicure, você é qualquer coisa que, não desmerecendo essas profissões, mas você é qualquer coisa do que é submundo, né? Dificilmente você está incluso no mercado empresarial, com envolvimento empresarial, muito poucos são, e geralmente os que são se escondem, né? Infelizmente. Ele tem razão nessa questão aí mesmo do mercado de trabalho. O pastor, o apóstolo, por ser o apóstolo, já é realmente muito difícil você encontrar pastores. Como é que o pastor vê essa questão da não aceitação de outras igrejas do povo que o senhor aceita como natural? O senhor vê que é uma forma pura de preconceito ou de falta de informação mesmo dos pastores teológicos? Na verdade, é uma guerra sem fim. Né? Dentro do próprio povo evangélico tradicional existem guerras teológicas, né? Conflitos, diria embates, né? Teológicos, assim, centenários. Por exemplo, as questões pentecostais e tradicionais. Então, quem é tradicional, quem é pentecostal, e eles usam a mesma Bíblia e ambos provam na Bíblia que tem que ser tradicional, o outro prova na Bíblia que tem que ser pentecostal. Então, o foco da igreja inclusiva não é ficar confrontando pastores, desrespeitando pastores, muito pelo contrário, a gente respeita. Nós temos pastores de igrejas tradicionais que já nos enxergam de forma diferente. Muitos nos procuram e falam assim, olha, eu vejo que realmente a igreja ela tem dificuldade, eles reconhecem que a igreja tem dificuldade de lidar com essa questão LGBT, e às vezes eles nos procuram e falam assim, olha, como é que eu posso fazer para poder lidar? Porque nem todo, é muito importante frisar isso, tá, Roberto? Nem todo LGBT vai congregar em igreja inclusiva. Nós, durante eu tenho 10 anos de mover inclusivo no Brasil, e a gente observou o que? Antigamente a gente falava assim, mas como que a pessoa é gay e continua lá na igreja tradicional? Não, ela se sente bem lá e ela sente que ali é o seu lugar, é o seu chamado e consegue conviver de boa. Agora, a gente percebeu também que existem héteros que
gostam da igreja inclusiva. Então é uma coisa muito interessante. É de a pessoa chegar e ela se sentir bem e se sentir acolhida. Então o foco nosso hoje não é ser inimigo das igrejas tradicionais, mas pelo contrário. A gente faz o trabalho que eles não fizeram. Eles jogaram para fora e nós fazemos o trabalho de acolher. Porém, é a mesma Bíblia, é o mesmo Deus e é o mesmo céu, né? O nosso trabalho realmente é divulgar a verdade, né, dentro dessa ótica que Deus ama, que Deus inclui, e cremos que é um processo. Talvez, acho que os nossos filhos dos filhos vão ver talvez as igrejas caminhando juntas, né? Mas a fé cristã é a mesma, é que o embate, né, e o debate é um debate teológico de ideias, e existem essas diferenças e divergências até mesmo entre o meio evangélico tradicional. Vale lembrar que naquela época de Cristo, né, a grande discriminação era contra as prostitutas, né? E ele falou que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, mais ou menos por aí. Eu acho que a questão do sexo é a coisa menor. Nós temos mais que cuidar. Tem muita gente morrendo de fome, muita gente morrendo de frio. Então tem muita coisa para se fazer fora isso daí. Bom, nós estamos aí à véspera do Dia Internacional do Orgulho LGBT. Fala um pouquinho sobre isso, Will. Na realidade, hoje, dia 28, é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Dia esse que é muito gratificante para nós, né? Engraçado, hoje eu peguei um ônibus pela manhã e eu entrei no ônibus. Eu me espantei, mas depois eu parei para pensar, poxa, realmente, tinha várias bexigas espalhadas por aquele corrimão do ônibus, que você segura em cima assim, tinham várias bexigas espalhadas. Eu falei, como assim? O que está acontecendo? Aí depois eu parei, poxa, hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Isso é muito bacana. É uma coisa... É uma vitória do movimento LGBT, bem como o Dia da Visibilidade Lésbica, bem como o Dia de Combate à Homofobia, bem como um conjunto de outras ações que referenciam, infelizmente, ou morte, ou algum movimento que muitos gays se foram, mas são movimentos que servem para poder relembrar, né? Como é, por exemplo, para os católicos, o dia 12 de outubro de Nossa Senhora Aparecida, como é para os evangélicos um dia específico da religião, ou para as religiões de matriz africana. Então, eu acho que a gente hoje se apega muito, e é até um recado que eu queria deixar aqui, que assim, a gente se apega muito a discutir o problema alheio, ao invés de discutir o que realmente importa. A gente tem um problema político na sociedade hoje que é muito maior do que a identidade sexual de um cidadão, do que a opção que ele teve de vida, ou a identidade, já que ele nasceu dessa forma. E a gente vê pessoas, como você bem disse, morrendo, vê uma sociedade totalmente aquém do que é a política brasileira hoje, né? A gente tem um cenário político totalmente adverso, e aí a gente cria essa guerra, essa guerra assim, entre nós, enquanto a política acontece e tudo é fruto de decisão política. Então, quando eu falo do orgulho LGBT em específico e toco nessa questão política, é porque tudo é fruto de decisão política. A postura de uma igreja que lá atrás, em 1868, tomou a decisão de que teria que ter, que era importante ter uma igreja inclusiva, foi fruto de uma decisão política, não partidária ou de qualquer outro teor, mas sim do ponto de vista religioso. E por aí vai. Então fica esse recado, para que a gente busque mais conhecer a nossa realidade política, as pessoas que estão em volta de nós, quem são realmente as pessoas que a gente de repente pode ajudar, porque estão passando por uma situação de serem homossexuais e apanharem em casa e talvez não tenham conhecido a igreja ainda, ou talvez não tenham conhecido outro espaço. Então está aqui para que a gente possa realmente ajudar a incluir essa sociedade. Desculpa até me estender um pouco, mas eu acho que não pouco tá do certo. recado Queria agradecer a presença dos dois. Você viu como o tempo passou voando, pastor? Estou chamando de pastor, apóstolo. Pode chamar. Queria agradecer a presença dos dois, deixar uns minutos aí para o senhor também deixar a sua mensagem. Ele falou um negócio bacana, né, que a igreja não precisa ser a igreja gay, mesmo porque as matrizes africanas têm muito gays, ninguém fala que é um terreiro gay, né? Tem gays, tem todo tipo de pessoas lá e não tem um rótulo. E eu acho que a coisa deve ser mais ou menos por aí mesmo. Porque a pessoa não é gay, não é lésbica, ela é um ser humano. Isso aí deve ser respeitado por aí. Pastor, obrigado por ter vindo.
Bom, eu quero agradecer esse espaço, né? Nós somos da Igrejante Brasil aqui em Guarulhos. O endereço, não esqueci do endereço. Fica na rua Cônego Valadão, número 232. Gopoúva. Gopoúva. Então você é convidado todos os domingos às 18 horas, temos o culto da família, culto de louvor e adoração. Respeitamos todas as religiões, respeitamos as religiões de matriz africana, os espíritas, os católicos, todos são bem-vindos. Né? O objetivo é ir e adorar a Deus e receber aquilo que Deus tem para a sua vida, para o seu coração. Então você e sua família é convidado. Ouve-se falar muitas coisas, mas quando for falar, né, para Natanael a respeito que Jesus era o Messias e havia chegado, Natanael falou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí o que Felipe respondeu para ele? Vem e vê. Então, acho que a maior prova é quando você vai e evidencia que Deus está ali e você sente a presença de Deus, porque a presença de Deus ela é inconfundível, a voz de Deus ela é inconfundível. Então, venha e vê. Preconceito contra Nazaré. Wilson, obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez, Tribuna Livre, o Roberto Samuel, a TBL Comunicação, e dizer que, para mim, é muita satisfação participar desse tipo de discussão. E para quem está em casa, quem está assistindo pela internet, pela rede social, eu tive aqui uma vez e disse a mesma frase que eu vou dizer: precisamos ser a mudança que queremos ver. Não adianta ficar em casa dizendo, tem que resolver, tem que resolver, tem que resolver. O que eu estou fazendo para resolver o problema? Seja ele qual for. E aí, se é a questão homossexual, será que eu estou defendendo isso tudo aqui agora perante a TV em casa e estou cumprindo no meu dia a dia isso, ou eu estou sendo preconceituoso? Então fica isso para a gente refletir. Eu acho que isso é muito importante. E mais uma vez agradecer. Agradecendo o Wilson Ventura Santiago. Um grande abraço a todos aí. É o Wilson Ventura da SDU. Ligado no programa. Obrigado, Wilson. Tem uma rádio online. Ele tem uma rádio online, muito legal. Aliás, eu fui convidado para... Nós vamos sábado, você vai comigo lá no sábado, na Paiaiá. É uma rádio lá de São Paulo, muito legal. Estou indo para lá. A Cristiane Santos também dando boa noite para nós e a Tereza Rocha. Obrigado, vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Vamos falar sobre um pouquinho de economia aqui no nosso programa. É rapidinho. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Você, motorista autônomo, venha fazer parte do nosso sindicato, o Sindi Lotação. Desde 1999, oferecemos diversos serviços para os nossos sindicalistas, como departamento contábil, consultoria jurídica com recursos de multas, exames toxicológicos, entre outras vantagens. Conheça nossa sede na rua Padre Cláudio Arenal, número 349, Vila Fátima, Guarulhos. Telefone 4964-6157. Presidente Cícero Mossoró. Conhecer a nova sede da Choupana. A Rainha das Batidas agora está em um novo espaço, mais amplo e moderno para atender ainda melhor você e sua família. Rua Força Pública, número 345, no centro de Guarulhos. Choupana, a Rainha das Batidas. Comerciário. Esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado.
Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Seja bem-vindo a mais um Direto da Redação. Confira as principais notícias desta quarta-feira, dia 28 de junho de 2017. E a Justiça de São Paulo decide hoje se anula o júri que condenou o advogado e ex-policial militar Misael Bispo pelo assassinato da advogada Mércia Nakajima. Os advogados de Misael pedem a anulação do julgamento ou a redução de pena, já que consideram que a decisão dos jurados foi contrária às provas do processo. Vale lembrar que Misael já foi condenado a 20 anos em regime fechado pelo crime. E a Polícia Federal anunciou a suspensão da emissão de novos passaportes para brasileiros a partir de ontem, às 22 horas, devido à insuficiência no seu orçamento. Somente serão emitidos os passaportes de emergência, ou seja, para situações que necessitem do documento de viagem e que não possa comprovadamente esperar o prazo normal de confecção e entrega do documento. E para finalizar, a construtora Rodobase perdeu a liminar que há 2 anos permitia que a empresa trabalhasse no aterro do Clabim, localizado entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna. O próximo passo agora é acompanhar o plano de recomposição florestal a ser cumprido em paralelo ao sistema de análise de água contaminada. E essa edição do Direto da Redação fica por aqui. Para mais informações sobre a cidade é só acessar www.guarulhosweb.com.br. Até a próxima! Vocês repararam que o Jonathan estava meio gripado, né? Ele está bem gripado aí. Então, para mais informações, Guarulhos Web. Bacana, né? Aliás, ele falou sobre a notícia da Clabin, né? Aquela Clabin ali, vergonha municipal, hein? Ontem estávamos conversando aqui com o vereador Geraldo Celestino a respeito desse aterro. Nossa, ali teve história, ali tem história, hein? Ali teve muita história. Ai, meu Deus do céu. Agradecer o Fred Oliver, nos acompanhando, está dando boa noite para nós. Obrigado, Wilson, também, a Cristiane e o nosso amigo, a Eliane Lima, o Tom, Cláudia, o Wilson, o William Davi nos acompanhando, o Etevaldo das Neves, a Meire, a Vera Tavares, a Edinete e a Monique Oliveira. Obrigado por estar nos acompanhando aqui. Hoje nós vamos ter o prazer de receber aqui o economista Rogério Cardoso. Boa noite, Rogério. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, Roberto. É um prazer, é meu, né? Já estava para vir no seu programa, acho bastante razoável estar contribuindo com as informações importantes para a cidade, né? Acho que a gente pode contribuir bastante. Olha, o Brasil, o nosso amigo Decinho Pompeu já está pelos bastidores aqui. O Decinho, inclusive, é comerciante, tem loja de carro e tal, tem outros amigos aqui, dono de lojas. E Guarulhos vem sofrendo muito, porque nós temos uma crise nacional, né? Sim, é verdade. Nós estávamos conversando muito. Você anda por Guarulhos, você vê um monte de loja fechada, um monte de loja para alugar, um negócio complicado. O brasileiro tem motivos para ter esperança nesses últimos sinais que vieram aparecendo por aí, Rogério, ou não? O negócio realmente é preocupante, tem que segurar dinheiro. Sim, Roberto, eu acho que assim,
As informações que eu acho que eu posso contribuir com vocês e com o cenário de Guarulhos vem muito em conta do seguinte: o país é muito grande, evidente que a gente sabe que tem diversas dimensões de problemas, mas eu acho que independente de crise econômica e crise financeira, a gente passa por uma crise moral, né? E o país realmente vive crise moral. Eu, em outras entrevistas, vinha falando um pouco, dar um exemplo claro para você. A gente hoje passa assim, a crise de desemprego, ela vem tão alta, e Guarulhos não vem, e vem sofrendo muito com isso também. Existe uma dificuldade muito grande das pessoas inserir no mercado de trabalho. Por isso que eu te falo de crise moral, porque muitas vezes é tanta corrupção que o país está enfrentando, que para as pessoas acreditarem nos demais, você acaba encontrando uma dificuldade. E isso afeta a economia? Acaba porque você perde o nível de confiança, e níveis de confiança é uma coisa muito importante. Então você divide um país entre 50%, a outra metade formal e informal. Então você vê hoje, por exemplo, o quarto setor no Brasil cresce muito. Guarulhos, por exemplo, você pega o que é formal em Guarulhos. Então você tem um nível de empregabilidade muito bom, mas você vê muitos trabalhadores trabalhando de uma maneira muito informal, que é o que movimenta o país e o que é o que movimenta Guarulhos. Eu costumo dizer que a cidade, você tira como base, tem 5 rodovias importantes que cruzam o município. Um município que tem 1,5 milhão aproximadamente de habitantes. Então, é uma cidade que tem uma representação muito forte. Eu vejo, por exemplo, os políticos que acabaram de assumir, uma boa vontade muito grande, mas não basta só a boa vontade. Você, muitas vezes, quando você pega a estatística da cidade, a cidade ela está envelhecendo. E aí eu vou te dar um dado importante. Toda cidade ela é medida pelo seu IDH. Então, quanto menor para 0, você acaba tendo o IDH muito ruim, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e Guarulhos, e aproximar de 1, você tem um índice razoável. E o que o conjunto disso? O conjunto disso de medir o índice de desenvolvimento está muito voltado assim. As pessoas envelhecem, elas precisam mais ou menos da cidade. Você tem um nível de mortalidade infantil muito razoável. E olha que esse dado para a cidade, ele até vem diminuindo. Guarulhos, por exemplo, por 100 mil habitantes, você cai esse número. A taxa de homicídio cai. Então, é uma cidade mais urbanizada. Você começa a perceber as pessoas com acesso à urbanização. Então, o problema maior hoje, você está muito de frente à educação e à saúde. Aí já é uma ferida mais delicada. Bom, você tem números sobre emprego em Guarulhos? A cidade de Guarulhos, por exemplo, você ainda considera ela uma cidade industrial ou você já a considera uma cidade de serviços? Olha, eu considero Guarulhos, se for dividir um raio de pizza, Guarulhos você hoje divide em 35, 35 e 30. 35 indústria, 35 muito comércio e a outra diferença para o serviço. O fato é que a informalidade, o empregador hoje, ele não quer ter os encargos trabalhistas. Então você pega um empresário hoje, ele não quer registrar o funcionário da maneira adequada, ele foge um pouco da tributação. Então essas informalidades ainda existem. Então vai mandar o cara embora hoje, o funcionário embora, ele negocia uma multa de FGTS, que está uma discussão grande em Brasília. Então essas informalidades faz com que o país acabe andando um pouco para trás. E Guarulhos não é diferente disso. Guarulhos hoje, quando você pega o quarto PIB, né? Você pega o quarto PIB, que é onde é o conjunto de coisas que se soma de riqueza e consumo no município. Eu até falei um dado importante esses dias, Osasco e Campinas chega a ser preocupante, já está começando a superar as expectativas de Guarulhos, Sim. que, entre aspas, sempre foram concorrentes de uma maneira sadia, mas você acaba perdendo um pouco o foco, porque são cidades que têm uma representação boa, mas você tem um aeroporto internacional, um dos maiores do mundo até. Eu viajei para a África do Sul, eu não vi diferença nenhuma entre o aeroporto de Guarulhos e o da África do Sul, embora sejam quase os mesmos executivos, os mesmos acionistas. Então você percebe uma cidade que tem uma infra legal. O governo do estado está fazendo um projeto maravilhoso. Eu acho que esse projeto que liga
essa via onde vai ligar o aeroporto internacional a uma via pública, isso vai gerar bastante emprego, vai facilitar a vida de muita gente, mas isso ainda não é o suficiente, Roberto. O que precisa, na verdade, é ter uma expansão de produção para gerar consumo, para pôr dinheiro no mercado e para tirar esse pessoal um pouco da informalidade para trazer para a formalidade. Porque quando você pega a Previdência, é uma discussão muito grande no país. Então você tem 45 bilhões de rombo na Previdência. Não é fácil de corrigir isso também, né? Você falou da Previdência, eu gostaria até de pegar esse foco aí. Eu tenho conversado com muitos sindicalistas, eles dizem o seguinte, se houver essa reforma que eles chamam de desmonte da Previdência, isso vai acabar, inclusive, tirando o dinheiro do trabalhador de uma certa forma e vai aumentar ainda mais esse rombo da Previdência. Você acha que essa reforma trabalhista e previdenciária, a sua visão enquanto economista, é necessária ou realmente é mais um truque para enganar o trabalhador? Olha, eu vejo uma reforma necessária, né? Eu dei exemplo de alguns senadores, o próprio Magno Malta, e eu falei esses dias também do Álvaro Dias, as associações não contribuem muito. Então, hoje o empresário ele trabalha de uma maneira muito informal, como eu disse há pouco, porque o país também parece que não quer dar um passo à frente. Ser informal por uma carga tributária que já é também muito pesada, para eles também é muito razoável. Então, eu acredito que é necessário fazer, não tem outro caminho porque tem buraco. Como eu disse aqui, os dados de Guarulhos, a população ela envelhece. Você tem um dado aqui, ela sai de 3,60 e vai para 5,20 por população habitante, que é uma população que está ficando mais idosa. Você tem índices que estão aproximando, ou seja, já tem que pagar quem contribuiu e não vai ter esse dinheiro. Então é forçar um braço que é necessário, mas também tem que ter a preocupação de mexer com o trabalhador. Então a discussão fica muito assim, entre as classes, a política e o trabalhador fica vendo tudo isso. Mas eu vejo assim, não vai tirar do trabalhador não, se souber fazer as cláusulas de barreiras corretas, eu acho que aí caminha bem para frente. Eu estou recebendo aqui um convite da nossa colega jornalista Cris Vereda. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, Cris. Tá falando, é um convite da Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Guarulhos. Vai ser dia 29, amanhã, no auditório Abílio Baeta, na FIG Unimesp, Avenida São Luís 315. Então todos estão convidados para esse evento. Evento patrocinado, feito pela Delegacia de Polícia e Defesa da Mulher de Guarulhos. Amanhã, dia 29, às 10 horas, eu falei 10 horas, eu falei 19, 10 horas da manhã, no auditório Abílio Baeta, na FIG Unimesp. Fica aqui na Vila Galvão, é Vila Galvão, né, Décio? Ali é Vila Galvão. Então tá o convite feito. Obrigado pela nossa querida amiga Cris Vereda. Agradeço o pessoal que está nos acompanhando e pedir para vocês compartilharem esse live aqui. Hoje eu nem pedi para compartilhar, vamos compartilhar aí. Tem muita coisa interessante no programa de hoje e nós já estamos aí com 15 minutos de programa. Obrigado pela audiência de todos. Estamos aqui conversando com o Rogério Cardoso, economista. Eu vou fazer uma pergunta mais puxada para o meu lado, que é a questão da publicidade, questão dos jornais. Eu queria que existe alguma explicação, Rogério. Por exemplo, eu acho que a mídia de Guarulhos tem uma grande dificuldade para convencer os empresários de que Guarulhos é viável. Existe alguma explicação? É incompetência nossa? Não, eu acho que não, porque a Globo tentou vir para cá, não conseguiu, o Estadão conseguiu vir para cá. O que é isso? Será que enterraram um sapo? Eu acho que falta boa vontade, porque quando você pega um município como Guarulhos, e esse é um dado legal também, 60% da população vive em Guarulhos, assim, de uma maneira muito constante e depende da cidade. Quando você fala de uma geração pesada financeira que passa a Guarulhos, o porquê não investir na cidade, né? Você pega uma cidade que você pega uma Via Dutra, né? Que tem uma expressão, o país passa pela Via Dutra. Eu diria para você o seguinte, essa ligação das duas maiores cidades do país
atravessa por onde? Um grande trecho por Guarulhos. Então, eu vejo que falta um pouco de boa vontade, porque os números da cidade são muito razoáveis. A cidade, ela representa e ela dá um sprint para investimento e retorno. Então, você pega hoje muitas empresas na cidade, né, não sendo também tão repetitivo, mas os principais laboratórios estão na cidade. Sim. Você tem uma locomotiva financeira, bancos, enfim, toda na cidade, os principais estão aqui. Você pega grandes instituições que estão aqui. Então, eu vejo uma cidade que pode ser investida, sim, pelo capital. Quando você pega a segunda mais populosa do estado, depois, a única cidade que não é capital que tem uma representação. Aliás, é a maior, né? Sim. A que não é capital é a maior. Eu investiria na cidade facilmente, porque eu vejo um investimento-retorno muito grande. Então, acredito que falta realmente muito falta de vontade, porque o retorno ele é bem razoável. Isso eu te falo com todas as letras. Vamos aproveitar ele aqui e pedir uma dica para o trabalhador comum, os nossos pequenos e médios empresários que nos acompanham, trabalhador. Existem investimentos bons e confiáveis para aquela pessoa que não é um grande investimento, Rogério? A pessoa que tem, sobrou R$500 esse mês, sobrou R$1.000 no mês seguinte. Existe algum investimento que você poderia falar, seria bacana você economizar aqui, até para ter uma segurança, tal, não sei o quê? O que você poderia falar para os nossos telespectadores nessa questão? Você como economista, lógico. Sim, claro. Eu acredito assim, hoje você poupar 20% daquilo que você ganha, essa conta muitas vezes não fecha, né? Você hoje, um exemplo hipotético, ganha R$1.000 e você gasta 1.200, você realmente não vai ter como administrar isso. O país passa por juros que não é razoável, o índice de inflação a gente já não bate desde 2009, deve agora chegar nessa meta, deve alcançar. Índice de inflação é realmente medir preço, medir consumo, medir a geração de emprego. E então acredito que se hoje você puder poupar por volta de 20% daquilo que você ganha, você começa a criar um caixa. Ah, Rogério, mas é difícil poupar, porque hoje as coisas são mais caras. Eu te diria o seguinte, você que está nos assistindo, comece a cortar aquelas coisas que realmente não te agregam valor. Então, trabalhe sempre com esse número de 20%, porque você vai poupando os seus 20%, eu acho que tende a você virar um ano melhor. E quem realmente paga as alíquotas de imposto de renda, que aí é o 27,5%, as tabelas estão sendo discutidas, você acaba perdendo o foco, porque se você tem lá, você já deixa um pedaço para o governo, e você não permite ainda guardar, aí você pode ter um problema sério, porque como eu falei do índice de inflação, a tendência de preço das coisas é aumentar. A dona de casa hoje vai ao supermercado, o arroz é um preço. Aí passa lá um mês ou 40 dias, é outro preço. O que fazer com isso? Você tem que ter um caixa gerador de negócio. E você tendo esse conforto, você acaba passando essa cláusula um pouco melhor. Ele falou que nós somos a segunda cidade, é verdade, do estado de São Paulo. A primeira não capital, Guarulhos, realmente tem muita potência. Mas eu sempre converso com o Décio, eu acho muito estranho, por exemplo, que cidades menores têm mais deputados do que nós. Assim, me dá a impressão, Sorocaba, por exemplo, é menor do que nós. Sim. Você tem 4, 5 deputados estaduais, federais e tal. Guarulhos não tem um deputado federal. A última foi a Janete, né? E nós temos 4 deputados, teoricamente, 4 deputados estaduais. O Gileno, o Alencar, o Jorge Wilson, né? O xerife. E o Auriel. E o Auriel. O Auriel quase foi para Arujá, hein? Eu estava começando a chamar ele de deputado de Itaquá, né? Piratininga, ali, divisão, né? Mas aí não deu certo, ele voltou. Voltou e parece que não vai ser mais nem candidato a deputado, não sei. Também uma questão que é possível explicar. Qual a sua opinião a respeito disso? A cidade tem potencial até para, de repente, trazer mais recursos, por exemplo, mais empresas, trazer mais dinheiro, emendas estaduais, e a gente não consegue isso. Ontem eu estive, inclusive, com o ex-prefeito, né? Ele me falava um pouco disso também. Você vai lembrar de um fato, o deputado me passou uma informação importante. Guarulhos, junto com o governo do estado,
teve uma verba destinada para mexer com a questão hídrica da cidade e não conseguiu mandar o recurso porque tinha que desapropriar alguma família e o governo dizia o seguinte, olha, para esse recurso aqui eu vou ter, para o outro eu não vou ter, para desapropriar. E teve que mandar esse dinheiro para Campinas. Então, Verdade. você sabe desse fato. Os 4 deputados, respondendo sua pergunta, eu acho que está bem distribuído. É que Guarulhos é tão coladinho com Arujá, tão coladinho com Itaquá, tão colado com outras cidades que virou uma Guarulhos, mas você tem a Zona Norte, que já é São Paulo aqui do lado, você divide muito. Mas eu acredito que 5, 6 deputados para a cidade cabe sim. O colégio eleitoral aqui vem aumentando, né? E há uma tendência também de aumentar o número de deputados. E automaticamente você acaba conseguindo umas emendas, verbas. E tem a questão do CADIM, né? Que é uma discussão grande, que está bloqueando também para que não venha recurso para cá, né? E então acho que isso é importante também resolver, essa dívida com a Sabesp. A tendência é tirar isso logo da frente para permitir também a vinda de recursos. Estamos no final do programa, quero agradecer ao Rogério Cardoso, que esteve aqui gentilmente nos dando um pouquinho uma aula aqui a respeito de economia, né? Eles têm que vir mais para nos ensinar a fazer investimento, Sérgio. Nós estamos na dificuldade financeira, ele vai nos ensinar aqui e a ensinar também o nosso povo a como viver demais, viver melhor, né? E poupar um pouquinho, não adianta usar só cartão de crédito, não, que cartão de crédito é pela hora da morte. Rogério, obrigado por você ter vindo, foi Obrigado muito você. bacana, espero que você possa vir outras vezes. Voltarei mais vezes, obrigado a vocês. Vamos falar o seguinte, amanhã das 13h30 às 14h30 tem reprise. Semana que vem nós vamos estar com Jorge Tadeu aqui, deputado federal Jorge Tadeu. Roberto Siqueira também já confirmou, presidente estadual do PSL, vai estar aqui. Amanhã também Maurício Brinquinho vai estar conosco, olha só que beleza, hein? Muita gente aqui. Quero agradecer a todos, curta a nossa página Tribuna Livre, Roberto Samuel, e nos ajude a deixar mais democrático esse espaço. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Mais TV, mais Guarulhos. TV Guarulhos.